A paz do Senhor, queridos, que Deus possa abençoar sua vida de forma abundante. Quero deixar hoje para sua meditação nessa devocional, capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus, vai nos contar um momento da pesca maravilhosa, que Jesus vai precisar usar o barco de Simão Pedro para poder pregar a palavra à multidão. E logo depois de ministrar a palavra, Jesus vai dizer para Pedro, que já havia pescado a noite toda, pois o texto diz que Jesus, chegando à beira da praia, vai encontrá-lo lavando as redes. Ele diz: Pedro, afasta o barco para o mar alto e lançai a rede. E Pedro vai contar para Jesus exatamente o que aconteceu. Ele diz: Senhor, havendo pescado a noite toda, nada apanhamos, mas segundo a tua palavra, lançarei a rede. Queridos, Pedro lança a rede, o texto diz que elas vieram tão cheias que elas iam se rompendo e o barco quase que ia a pique, a ponto deles fazerem sinais para os companheiros para os ajudar. E o que eu quero trazer para a tua vida como aplicação dessa palavra é: mesmo que as tuas redes estejam cheias, mesmo que o teu barco esteja lotado de peixe, não dispense a presença de Jesus. Não abra mão de Jesus quando as coisas estiverem acontecendo. Não abra mão de Jesus quando tudo estiver dando certo. Não abra mão de Jesus, não dispense Ele só porque agora houve multiplicação de peixes, só porque a tua rede está cheia ao ponto de quase se romper, o teu barco está lotado. E muitas das vezes, quando o nosso barco está cheio, quando a nossa rede está lotada, a gente acha que não tem mais espaço para quem proporcionou o milagre permanecer no nosso barco. E eis aqui um ensinamento para nós, porque haverá dias que tudo vai dar certo, que nós vamos prosperar, que as coisas vão acontecer, que as expectativas se tornarão realidade, que nós vamos ter júbilo, sorriso, alegria, momento para cantar, momento para celebrar. Só que a gente não pode se esquecer de que quando Jesus entrou no nosso barco, nós estávamos num momento difícil. Nós havíamos feito de tudo e nada tínhamos conseguido. E se não fosse a entrada dele no nosso barco, a nossa história não teria mudado. Muitas das vezes nós esquecemos o antes da entrada para abrirmos mão do pós-entrada. E aqui eu quero te deixar uma lição, porque lá no capítulo de número 21 do Evangelho escrito por João, Pedro de novo vai precisar da presença de Jesus. E lá acontece a mesma coisa, ele está a noite toda pescando e não apanhou nada. E Jesus, de longe da praia, diz: Pedro, lance a rede à direita. E o texto diz que Pedro colheu 153 grandes peixes. E foi o suficiente para aquele dia. Entenda, queridos, que haverá dias que a nossa rede vai estar muito cheia, o nosso barco vai estar lotado, mas não abra mão de quem proporcionou o milagre, porque vai voltar a ter dias de nós de novo estarmos na mesma situação, de não termos peixe, termos tentado de tudo, e se o mestre não foi dispensado, se Jesus não foi dispensado, ele estará lá de novo para voltar a encher a minha e a tua rede, o meu e o teu barco, e o nome dele ser glorificado. O segredo é: não abra mão da presença que te sustenta, quando tem muito e quando tem pouco. Não abra mão da presença que te guarda, quando está tudo dando certo e quando está tudo dando errado. Não abra mão da presença que te socorre, quando as coisas estão fluindo e indo tudo bem ou quando tudo não vai bem. O segredo é permanecer com a presença que nos garante, nem que for o pão nosso de cada dia. Mas Davi vai dizer: fui moço, sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. O nosso Deus é o Deus que lá no Salmo de número 50, no verso de número 15, o salmista vai dizer:
Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas isso só acontece com quem não abre mão da presença, que a presença permaneça, tendo ou não tendo, acontecendo ou deixando de acontecer, indo ou deixando de ir, que a presença possa ser indispensável. E aí nós vamos ver que nós vamos viver dias suficientemente na presença daquele que tudo pode. Aí nós poderemos dizer, como Paulo diz lá em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fique com essa palavra no teu coração. Que Deus nos abençoe em o nome de Jesus de Nazaré. Amém?